Oi, amigos e ouvintes da Rádio Mateus 633. Quem fala é o presbítero irmão Décio, diretamente da cidade de Guaratuba, litoral do estado do Paraná. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aquela paz que o mundo corre e não encontra. O mundo ouve dizer, mas não compreende. Aquela paz que vem do nosso Deus, aquela paz que invade o nosso coração e nos transmite tranquilidade. Então, a paz do Senhor a todos. Queremos também cumprimentar o pastor João Alves Martins, que está lá na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, da onde ele transmite a rádio para toda a web, para o mundo da internet. Pastor João Alves, a paz do Senhor, sinta-se abraçado. Um cumprimento também especial e respeitoso à senhora, sua esposa, a irmã Sônia, aos seus 2 filhos, João Vitor e Lucas. Passaram por um susto, mas Deus foi bom. O pastor mesmo já relatou através da rádio que houve um assalto à mão armada, os 2 filhos foram roubados, mas o Senhor é bom, preservou a vida dos filhos, lembrando que os filhos são o nosso maior patrimônio que Deus nos deixou aqui na face da terra. Então, pastor, que Deus abençoe a sua família, glórias ao Cordeiro de Deus que nada aconteceu, a não ser uma perda aí de um celular ou alguma coisa nesse sentido. Mas o principal é que o Senhor, Ele cuidou e Ele cuida de todos nós. Amém? Ficamos felizes por isso, em poder confiar nos cuidados do nosso Deus. A rádio também possui um site. Você, ouvinte, já é conhecedor, mas sempre existe aquela pessoa que está conhecendo a rádio agora e ainda não tem a informação. O site é o www.radiomateus633.com. Entre e acesse e desfrute de todo o conteúdo do site da Rádio Mateus 633. Você encontrará devocionais que servirão de alimento espiritual para você, uma grade musical com aquelas músicas realmente que tocam o nosso coração, não aquelas músicas gritadas, aquelas músicas com batida forte, mas aquela música que toca a alma, toca o nosso coração, fala no espírito. Tenho certeza que você irá gostar. O pastor João Alves também entra várias vezes ao dia, trazendo uma mensagem poderosa, uma palavra de ânimo, de consolo, uma exortação, um ensino, sempre com aquela voz calma, tranquila e cheia de sabedoria. Entra lá e você vai gostar. No site da rádio também você encontrará um estudo intitulado Teologia do Caráter. Ali o nosso amado pastor João Alves, ele pesquisou, estudou, escreveu e publicou no site da rádio o ensino intitulado Teologia do Caráter. Sempre com base bíblica, nada de achismos, mas dentro do que prescreve a Bíblia. O nosso amado pastor, ele demonstra como é o caráter do nosso Deus e as suas características, aprendendo e compreendendo como é o caráter desse nosso Pai glorioso, nós teremos muito mais facilidade de compreender as falas de Deus dentro da Bíblia. Todas as vezes que o Senhor fala com o homem, nós teremos uma melhor compreensão
do que exatamente Deus quer transmitir. Então está lá o trabalho ou estudo Teologia do Caráter. Custa alguma coisa? Como o pastor diz, custa as tuas orações. Ore pelo pastor, pela família, pela igreja, pelo nosso país, enfim, não custa financeiramente nada. Lembrando também que a rádio, ela tem apenas um cunho evangelístico. Ela não tem nenhuma conotação financeira, mas somente voltada ao evangelismo. Então fica a dica, Teologia do Caráter. E para finalizar esse assunto, se você não puder efetuar a leitura deste estudo, baixe, você vai ter o acesso para fazer o download. Daí você vai baixar o estudo Teologia do Caráter no seu smartphone ou aí no seu computador e na melhor hora do seu dia poderá acessar e estudar. Tenho certeza que você vai gostar. Agora eu quero, com muito respeito, convidá-lo para orarmos e abrirmos oficialmente o programa Momento da Palavra. É sempre bom orar e eu convido você a fazer isso agora comigo. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, estamos aqui reunidos no dia de hoje para abrir o programa Momento da Palavra. Estamos pedindo encarecidamente, Papai, que Tu venhas, através do Teu Espírito Santo, tocar nas nossas mentes, também tocar no nosso coração, para que nós possamos receber uma porção desta Tua Palavra, uma palavra que transforma, que muda, uma palavra que edifica, enfim, essa Tua Palavra é o nosso alimento e nós queremos receber esse alimento agora. Então que toda barreira espiritual que possa existir nas potestades caia, seja repreendida pelo poder do Teu nome, pelo poder do Teu sangue, porque nós queremos receber a Tua palavra, comer da Tua palavra, aleluias, e nos fortalecer, aleluias, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Convido a todos agora a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, o capítulo de número 9, e os versos que nós iremos ler se encontram verso de número 15 até o verso de número 21. A versão que eu estarei utilizando hoje, excepcionalmente, é a Nova Versão Transformadora, NVT. Daniel 9, o capítulo de número 15 até o capítulo de número 21. E depois de efetuada a leitura, já vamos fazer disso algo corriqueiro, vamos manter a Bíblia aberta para que possamos ter o melhor aproveitamento. Amém? Então, Daniel 9, o capítulo 9, verso de número 15, se inicia: Ó Senhor, nosso Deus, Tu trouxeste honra duradoura para Teu nome, ao resgatar Teu povo do Egito com grande demonstração de poder. Mas nós pecamos e estamos cheios de maldade. De acordo com toda a Tua justiça, ó Senhor, desvia a Tua ira furiosa de Jerusalém, a Tua cidade e Teu santo monte. E como resultado de nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados, todas as nações vizinhas zombam de Jerusalém e de Teu povo. Verso de número 17. Ó nosso Deus, ouve a oração de Teu servo, ouve a minha súplica. Por causa de Ti mesmo, Senhor, volta a olhar com bondade para Teu santuário desolado. Ó meu Deus, inclina-te e ouve-me. Abre os Teus olhos e vê a nossa desolação. Vê como a nossa cidade, a cidade que leva o Teu nome, está em ruínas. Fazemos essa súplica, não porque merecemos,
mas por causa da tua grande misericórdia. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Por causa de ti mesmo, não te demores, ó meu Deus, pois teu povo e tua cidade carregam o teu nome. Continuei a orar e a confessar meu pecado e o pecado de meu povo Israel, suplicando ao Senhor, meu Deus, por Jerusalém, seu santo monte. Verso de número 21. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa na hora do sacrifício da tarde. Amém? Daniel 9, versos de número 15 até o verso de número 21. Uma palavra gloriosa, maravilhosa. Amém. E um bom título para a nossa meditação, para a nossa confabulação no dia de hoje, eu penso que seria: Deus ouviu a oração de Daniel e Deus ainda ouve as nossas orações. Saiba você, querido irmão, irmã, que Deus, Ele ouve a oração do seu povo. Deus ainda ouve a oração e Deus ainda responde com poder e glória, aleluias, porque Ele continua sendo Deus. Então vamos meditar hoje sobre o poder da oração. E agora, preparando essa mensagem, lembrei do Jair, é meu primo. Ele casou com a minha prima, então eu o considero primo, muito amado, muito estimado. E a minha prima, infelizmente, faleceu do Covid há um pouco mais de um ano. Foram 44 anos de casamento próspero, feliz, com vários filhos. E agora o meu primo, o Jair, ele se encontra viúvo. E ele é bem expansivo, apesar de quase 70 anos. Ele parece um menino de tanta alegria, mas ele relatou uma frase que marcou e eu quero compartilhar com cada um de vocês. Falando sobre a morte da minha prima, esposa dele, o Jair, agora viúvo, disse: olha, um homem sem a sua esposa é como um pássaro sem penas. E na hora eu até achei estranho, até interessante, engraçado, mas ele tem razão. Um homem sem a sua esposa é igual a um pássaro sem penas, está faltando alguma coisa. E aqui fica um questionamento: e o que seria então um homem que não tem, aleluias, o hábito de orar ao seu Deus? O que é um homem que não fala com o seu Pai, com o seu Criador, que não tem esse costume de buscar o seu Deus? O que seria este homem? Infelizmente, queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas no dia de hoje já não têm mais o hábito da oração. Inclusive, pessoas que se encontram dentro da casa de Deus. E por vários motivos, eles já não oram. Alguns, pasmem, eles acham até que não têm a capacidade para falar com Deus. Eu sou muito pecador, Deus não vai me ouvir. As orações Deus só vai ouvir de pessoas que já são santificadas, pessoas que vivem numa santidade, pessoas que já são grandes dentro de um ministério, pessoas que já são obreiros, pastores, diáconos, missionários, pessoas importantes. Deus não vai nem perder tempo em ouvir a minha oração. Aliás, eu nem tenho condições de falar com Deus. Muitas pessoas pensam dessa forma, mas eu quero dizer que é um equívoco, porque nós não oramos porque somos grandes, muito pelo contrário, nós oramos porque somos falhos, nós oramos porque somos pequenos, nós oramos porque precisamos do nosso Deus.
Já o nosso irmão Charles Spurgeon, famoso teólogo, também conhecido como o príncipe dos pregadores, alguém disse que ele pregou mais de 3.000 sermões. Ele viveu ali no século XIX e este nosso irmão tem uma frase que é muito verdadeira. E essa frase diz que o alvo da oração é o ouvido do nosso Deus. E amados, foi exatamente isso que o nosso irmão Daniel fez com a oração registrada ali no capítulo de número 9. Ele buscou diretamente o alvo, que era o ouvido do Senhor. Se estudarmos o contexto desse capítulo de número 9, vamos entender a situação do povo de Deus, do povo judeu. Aleluias! Dário, filho de Xerxes, ele foi empossado como governante do reino da Babilônia, isso quando já havia passado 66 anos do exílio de Daniel. E Daniel sabia que o cativeiro duraria 70 anos. Então ele sabia também que algo muito importante estava para acontecer. E é muito interessante que em Daniel 9, mas ali por volta dos versos 3 até o verso de número 6, Daniel, na sua oração, ele confessa, aleluias, ele se dirige a Deus com orações e súplicas, com jejum, ele se veste com pano de saco, joga sobre si cinzas e ele ora ao Senhor e ele confessa, aleluias, que o povo judeu era um povo pecador, um povo que havia abandonado os mandamentos do Senhor e que era um povo culpado por aquilo que estava acontecendo, ou seja, com aquele exílio. Ali ele diz que o povo judeu tinha sido rebelde, tinha agido como um povo ímpio e que se afastaram das leis e dos mandamentos dados através de Moisés. Ele também confessa que o povo judeu não deu ouvidos aos profetas, aos servos que falaram em nome de Deus, mas que o povo fechou os seus ouvidos. Daniel, ele tinha plena consciência, após ele ter lido e estudado o profeta Jeremias, então Daniel tinha completa consciência de que aqueles anos, 70 anos de cativeiro lá na Babilônia, era uma disciplina divina para Israel. Era uma disciplina, uma correção, um corretivo de Deus para com o seu povo. Não porque Deus é ruim, mas porque Deus ama o seu povo. Ele ama, aleluias, e é por isso que ele estava corrigindo. E é por isso que encontramos registrado lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 6, o quê? Pois o Senhor, ele corrige ou disciplina quem? A quem ele ama. E educa, aleluias, todo aquele a quem ele recebe como filho. Aquele povo era considerado o filho de Deus aqui na terra, por isso que o Senhor estava corrigindo, trazendo, aleluias, para os caminhos santos, trazendo para a rota correta, aleluias, que o povo judeu havia se desviado. Depois de confessar e reconhecer 1, 2, 3, 4 vezes que o povo judeu havia pecado e se rebelado contra Deus, agora ali em Daniel 9, nos versos de 7 até o verso de número 11, Daniel, ele tem um outro procedimento. Ele, em sua oração, ele exorta o quê? A justiça de Deus, aleluias. Ele começa no verso 7, Senhor, Tu és justo, Senhor, e hoje, pela Tua justiça, é que nós estamos envergonhados. E aqui um pequeno adendo, ou uma reflexão, como é verdadeira essa palavra escrita lá atrás por Daniel, quando
nós fazemos algo equivocado, algo errado, algo que confronta a santidade e a justiça de Deus, o que é que nós sentimos? Nós sentimos vergonha, porque nós assim estamos nos afastando do nosso Deus. Foi o que aconteceu, por exemplo, e aqui nós vamos entender melhor o procedimento de Adão e de Eva, quando eles se afastaram da justiça de Deus, eles se sentiram envergonhados. E tanto é verdade que a Bíblia lá em Gênesis, não estamos falando sobre isso, mas calhou de encaixar na nossa meditação. Você lembra que quando eles pecaram, qual foi a primeira providência dos nossos pais primitivos, Adão e Eva? Eles se esconderam porque eles se sentiam envergonhados. Não somente por agora terem a consciência da sua nudez, mas eles estavam envergonhados principalmente porque eles se afastaram da justiça e da santidade do Pai. E aqui aprendemos algo bastante interessante. Daniel, ele reconhece que Deus é justo e também ele tinha justiça, tinha o direito em disciplinar Israel pela infidelidade. E essa disciplina de Deus nunca significou que ele, nosso Deus, nosso Pai, havia negado misericórdia e perdão. Ele nunca nega a misericórdia e perdão. Ele, pelo contrário, está sempre pronto a perdoar. E é por isso que o salmista, lá no Salmos 86, verso de número 5, deixou registrado que: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Amado, querida irmã, se porventura existe algo que te afastou dos caminhos do Senhor, se você fez algo que está te causando vergonha em encarar a face do nosso Deus, aleluia, saiba que Ele está sempre pronto a perdoar, aleluias, como nós lemos agora, Ele é abundante em benignidade para com todos, não é com este, nem com aquele, nem com João, nem com a Maria, mas a Bíblia diz que com todos, e esse todos inclui você e inclui a mim também. E para isso basta invocá-lo, e invocá-lo de uma forma honesta, uma forma verdadeira, abrindo os nossos corações, como fazia o irmão Davi. O nosso irmão Davi, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque todas as vezes que ele pecava, e ele pecava, ele não era uma pessoa que tinha uma procedência 100% correta. Você sabe disso. Quantas vezes ele fez coisas erradas, e coisas erradas sérias. Você sabe, principalmente o caso da mulher de Urias. Urias acabou morrendo por causa do pecado de Davi. Mas qual era o segredo de Davi? Ele rasgava o seu coração diante de Deus. Ele orava diante de Deus, abrindo todo o seu interior. Ele não escondia nada. Senhor, eu pequei, mas o diferencial de Davi era o arrependimento. Era o arrependimento. Talvez agora possamos entender a diferença do tratamento de Deus para com Saul e o tratamento de Deus para com Davi. Porque Deus não teve o mesmo proceder com Saul e teve de toda a misericórdia com Davi. Olha, Deus, entre todas as suas características, e aí o pastor João Alves, ele fala no seu trabalho intitulado Teologia do Caráter, ele fala que uma das grandes características do Senhor é exatamente ser onisciente. Ele sabe todas as coisas, onipotente, o poder,
aleluias, e ele também ele tem a onipresença. Então ele sabia de antemão qual seria o procedimento de Saul, e que não haveria arrependimento no coração de Saul, mas Deus, pela sua onisciência, sabia de antemão que Davi iria pecar, mas que Davi também iria rasgar o seu coração, e iria se humilhar, e iria pedir perdão, e iria se arrepender de todo o coração. Então, se porventura tem alguém numa situação dessa, vamos fazer como o nosso irmão Davi nos ensinou. Vamos nos arrepender, vamos rasgar o nosso coração, porque o salmista disse que Deus é abundante em benignidade para com todos que o invocam. Ele é bom, é uma outra característica, é um outro caráter do Senhor. Ele é bom, ele não pode ser mau, ele é bom. E ele está sempre pronto a perdoar. Mas voltando para o texto em Daniel, precisamos reconhecer que a disciplina de Deus para com o seu povo, o povo judeu, um povo que havia se voltado contrário aos estatutos do Senhor, que havia fechado os ouvidos, aleluias, às determinações e às leis do Senhor, essa disciplina de Deus nunca significou que o nosso Deus havia negado o perdão e a misericórdia para o seu povo. Assim como ele não negou perdão e misericórdia para Davi. Davi foi perdoado, ele recebeu, aleluias, o perdão e a misericórdia do Senhor. E aqui Deus estava disciplinando o seu povo. Daniel relata isso, mas por ser justo, e a justiça é uma das características do Senhor. Ele não pode ser outra coisa a não ser justo. Então, diante de uma desobediência ou de um pecado, o Senhor ele está sempre pronto a perdoar, aleluias, a mostrar a misericórdia, mas ele tem que praticar a justiça. No caso de Davi, o que é que aconteceu? O Senhor perdoa Davi. O Senhor derrama da misericórdia sobre a vida de Davi, tanto que ele é reconhecido como um homem segundo o coração do Pai, de Deus. Mas aquele filho concebido em pecado com Batseba, ele morreu, ele não sobreviveu. Ainda que Davi tenha orado e jejuado, aquele filho, ele não sobreviveu, porque houve a prática da disciplina de Deus para com Davi. E aqui o Senhor estava também com misericórdia, com amor, concedendo perdão, aleluias, ao seu povo, mas ele também praticou a justiça, punindo a rebelião e a desobediência das pessoas que compunham o seu povo. Por isso, os 70 anos de cativeiro. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é justo, e aqui Daniel, ali no verso de número 11, ele diz que todo Israel, todo o povo transgrediu a tua lei, e todo mundo se desviou, recusando-se a ouvir. Aleluias. O Senhor, ele usa profetas, ele usa a lei, mas o povo continua a transgredir. E aí Daniel, ele reconhece, olha, não é porque Deus é mau, não é porque Deus nos esqueceu, mas Deus está aplicando a sua justiça, porque nós transgredimos. E é por isso que as maldições e as pragas lá na lei de Moisés têm sido derramadas sobre nós. Por quê? Porque nós temos pecado contra ti. Olha a oração de Daniel, reconhecendo o motivo daquilo que estava recaindo sobre o povo de Deus. E amado, querida, um grande passo para você e para mim, alcançarmos as misericórdias e o amor de Deus, o seu perdão, é fazer exatamente o que Daniel fez nesta oração, reconhecendo o pecado, para que as consequências deste mesmo pecado
e a aplicação da justiça do Senhor não venham recair sobre as nossas vidas. Como é duro cair nas mãos do Deus vivo. É duro falar isso, mas é necessário. Precisamos estar com a nossa vida em dia, haja vista que, assim como Israel, o povo do Senhor, experimentou os frutos da sua rebelião, que nós não venhamos experimentá-los se optarmos por desobedecer a Deus. Então fica aí a dica, fica aí o clamor para que não venhamos desobedecer os estatutos do nosso Deus, para que não venhamos também colher dos frutos da rebelião. Lembrando sempre, eu pequei, já não tem mais jeito? Tem, existe jeito. Nós já falamos aqui que o Senhor é misericordioso, sempre pronto a perdoar. O Senhor Jesus levou todos os nossos pecados, os seus e os meus, pregados ali na cruz do Calvário. Mas isso não quer dizer que não haja, aleluias, os frutos do pecado sobre as nossas vidas. E aí, muitas das vezes, que é dolorido, que é doloroso. Por isso, o sentido dessa palavra, que venhamos ter uma vida de santidade dentro dos caminhos do Senhor. O Senhor deseja isso para você e para mim, para que não haja a justiça de Deus sobre as nossas vidas, para nos corrigir, para nos recolocar na rota exata e para que não venhamos colher e experimentar os frutos do pecado. O Senhor não quer isso com você. O Senhor não quer isso para você. Amém? E é por isso que na leitura de hoje, a partir do verso 15, o Senhor, ou melhor, Daniel, ele muda a direção, mais uma vez, da sua oração. Em primeiro momento, Daniel, ele soube da duração do cativeiro, ele faz uma confissão de pecado do povo, ele fala sobre a justiça de Deus, ele fala o motivo que o povo está sofrendo, e agora ele volta-se na sua oração, cujo alvo, lembra de Spurgeon? O alvo é o ouvido do Senhor, e ele diz: perdoa, Senhor. E ele começa o verso 15 dizendo: ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com a mão poderosa. Aleluias. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Mas agora, Senhor, verso 16, conforme os teus feitos justos, sempre a justiça. Daniel nunca se afasta da justiça de Deus, do princípio da justiça do Senhor. Mas ele pede: afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, afasta a tua ira e a tua indignação. Aleluias. E no verso de número 17 ele continua, e ele, bem esperto, ele tinha intimidade com o Senhor. Ele fala: Senhor, não é por nós não, nós somos pecadores, nós não somos merecedores. Talvez alguém esteja falando a mesma coisa agora nessa mensagem: Senhor, eu não mereço. Mas olha o que Daniel fez, olha o que Daniel falou diretamente no ouvido do Senhor. Senhor, ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. E por amor de ti, Senhor, é por amor de ti, é por ti, Senhor. Não é por nós, porque nós somos pecadores, mas é pela tua santidade, é pelo teu amor, é pela tua misericórdia, é pela tua benignidade. Ouve a nossa oração. Verso 18, inclina os teus ouvidos, Deus, e ouve. E ele continua mais ainda: Senhor, abre os teus olhos, abre, Senhor, e veja o que é que está acontecendo, a desolação da cidade de Jerusalém, da cidade que leva o teu nome. E talvez estejamos precisando ter ousadia nas nossas orações, não ter mais aquela oração tão repetida que chega até mesmo quase a ser uma reza,
mas talvez ter a ousadia que Daniel teve. Senhor, é por amor de Ti. Veja com bondade, a Tua bondade. Nós não somos merecedores, nós somos pecadores, mas lembra-te da tua bondade. Olha o que está acontecendo na minha vida, Senhor. Fala isso para Deus. Senhor, olha todos os cantos da minha vida, todos os espaços da minha vida, tudo aquilo que tem acontecido, que eu tenho feito, que eu tenho falado, tudo aquilo que tem me atingido, assim como Daniel fez nessa oração. Senhor, abre os teus olhos e vê o que está acontecendo na cidade que leva o teu nome. Quem sabe nós tenhamos que chegar para Deus e falar: Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu filho, e veja o que é que está acontecendo com a minha vida. Aleluias. Ah, Senhor. Daniel, ele continua aqui: não te fazemos pedidos por sermos justos. É aquilo que falamos agora, nós não somos merecedores. Mas, Senhor, responde a nossa oração por causa da tua grande misericórdia. E no verso 19 é sensacional. Daniel, ele grita: Senhor, ouve, Senhor. E ele insiste: Senhor, perdoa, Senhor. Senhor, veja o que está acontecendo e haja agora. E faça tudo isso não por nós, pecadores, mas por amor de Ti. Aleluias. Oh, glórias ao Cordeiro do Senhor. Primeiro Daniel, ele ora reconhecendo o pecado, ele ora pedindo que Deus remova a sua ira do povo. E agora o nosso irmão Daniel ora de uma forma diferente, pedindo a misericórdia e o perdão de Deus. Então que possamos fazer a mesma coisa, que nós possamos reconhecer o nosso pecado, que nós possamos reconhecer que o Senhor, ou pedir que o Senhor retire a sua ira sobre as nossas vidas, mas também agora pedir o seu perdão e a sua misericórdia. E amado, veja o poder do nosso Deus, o amor do nosso Deus, a misericórdia do nosso Deus. O verso de número 20 revela: enquanto eu ainda estava falando, enquanto eu ainda estava orando, enquanto eu estava confessando o meu pecado pessoal e confessando também o pecado de todo Israel, o povo do Senhor, aleluias, e apresentando os meus pedidos diante de Deus, o que é que acontece? Enquanto ele ainda estava falando e orando, acontece algo tremendo. E eu quero te dizer, amado irmão, querida irmã, que você, quando ora, coisas grandiosas acontecem. O mundo espiritual se movimenta. Quando você eleva a sua voz em direção ao trono do Senhor, como diz o nosso irmão Spurgeon, a sua oração tem como alvo o ouvido do Senhor. Quando nós oramos, coisas grandiosas, maravilhosas no mundo espiritual começam a acontecer. O mundo espiritual estremece, portas se abrem, outras portas se fecham. E aqui, enquanto ele ainda estava falando e orando, ou seja, não demorou, foi uma resposta imediata, quase que instantânea. O que é que acontece? Aparece numa teofania o anjo do Senhor. E nós temos até mesmo o nome desse anjo, que é o anjo Gabriel, aleluias, que a Bíblia diz aqui ainda no verso 21, que veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. O Senhor, ele não demora. Porventura, lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, não está registrado que o Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. No livro de Jó 22, 27,
tu orarás a ele e ele te ouvirá. Aleluias. Jeremias 29:12, então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu, o Senhor, vos ouvirei. Aleluias. Lá no livro de Josué 10, verso de número 12, aprendemos que Josué, ele, na presença de Israel, ele ora ao Senhor e diz: sol, pare sobre Gibeon. E o Senhor respondeu imediatamente à oração do nosso irmão, aleluia, Josué. Oh, glórias ao Cordeiro de Deus. 1 Samuel, lá no capítulo de número 1, conhecemos a nossa irmã, chamada irmã Ana, e ela orou ao Senhor e fez um voto: Senhor, dê atenção à minha oração, a sua humilde serva, lembra-te de mim, não se esqueça de mim, meu nome é Ana, eu estou aqui, me dá um filho, e eu dedicarei esse filho exclusivamente para a sua obra, aleluias. Oh, glórias ao Cordeiro de Deus. A nossa irmã Ana, ela pede um filho para Deus, e Deus concede o filho e algo mais, porque o Senhor é o Deus das surpresas. Ana não só ganhou um filho, mas ganhou Samuel, que foi o maior dos profetas do Antigo Testamento. Amados, Deus envia o anjo Gabriel para trazer respostas e esclarecimentos para Daniel, exatamente sobre o futuro de Israel, aleluias. O Senhor, ele ouviu a oração de Ana, o Senhor, ele ouviu a oração de Josué, e o Senhor também ouve a tua oração. Creia em nome de Jesus, e ele pode responder você ainda hoje, amém? Tão somente creia. E se tiver alguma coisa que possa estar te trazendo, aleluias, como falamos, lá no início dessa nossa meditação, se está te trazendo alguma situação de desconforto quando você busca a presença do Senhor, se você está se sentindo envergonhado em relação à santidade de Deus, ou seja, se tem algum pecado que possa estar atrapalhando esse seu relacionamento ou esse seu contato, essa tua oração com o nosso Pai, eu quero te lembrar que está lá em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido não está fechado para que não possa ouvir a tua e a minha oração. Mas também somos obrigados a ler o verso de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Todos nós somos pecadores. A Bíblia relata que tanto você quanto eu somos pecadores. Romanos 3:23 diz que todos, você e eu, o seu vizinho, o teu pai, o filho, o avô, aquele que está do outro lado do mundo, todos pecaram e todos carecem, ou seja, todos precisam da glória de Deus, e somos justificados, perdoados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, se você está numa situação de pecado, e eu quero te dizer que todos nós pecamos, te convido agora, aleluias, para encerrar, para ir aos finalmente, a fazer aquilo que Davi fez lá em Salmos, capítulo 51, uma oração pedindo exatamente o perdão do Senhor. E ele diz exatamente dessa forma, e que você possa também falar: cria em mim, ó meu Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi, ele ainda enfatiza: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Amado irmão, vamos fazer essa oração de
toda a força, de todo entendimento. E Davi arremata: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém? Essa oração do nosso querido irmão Davi é a prova mais do que suficiente de que é necessário o arrependimento verdadeiro, franco, aquele arrependimento do fundo da alma, do fundo do coração, e que esse arrependimento e essa confissão pode restaurar uma pessoa e levá-la para perto de Deus, da onde a gente nunca deve sair, de perto de Deus, que é o melhor lugar onde você e eu podemos estar. E aqui fica uma reflexão: será que você e eu suficientemente estamos sendo sinceros em nossas orações? Ou elas estão sendo aquelas orações repetitivas, aquelas orações sem objetivo, aquelas orações que na verdade não querem dizer nada? Que sejamos ousados, que possamos lembrar que o Senhor, Ele está pronto a ouvir as nossas orações. O Senhor, Ele ouviu a oração de Daniel e Ele respondeu. O Senhor, Ele também ouve as nossas orações e também pode responder. Aleluias! Dando aquilo, concedendo aquilo que pedimos, se estiver dentro do propósito dEle. E muito mais, assim como Ele fez com Ana, Ele pode também conceder, sempre dentro dos seus propósitos, até aquilo que nós nem pensamos e nem imaginamos, conforme está registrado lá no livro de Efésios 3, verso de número 20. Amém? Vamos orar? Papai querido, Pai eterno, muito obrigado por essa palavra, que nós venhamos ter certeza que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, que os nossos clamores, as nossas súplicas estejam atingindo diretamente o seu ouvido. Ah, papai, nós sabemos que o Senhor é um Deus presente, um Deus atento, mas também é um Deus de justiça. Então que nós possamos pedir perdão, que possamos clamar pela sua graça, para que não venhamos sofrer o peso ou os frutos do pecado e também o peso da tua correção. Mas se for para corrigir, eis-nos aqui, Senhor. É necessário a correção, estamos aqui para sermos corrigidos, porque nós queremos te encontrar, papai querido, encontrá-lo, aleluias, nas nuvens, quando o Senhor determinar o toque das trombetas, nós queremos encontrá-lo. Então que nossas vestes possam estar lavadas, que possamos clamar, que possamos ter certeza de que o Senhor é um Deus sempre pronto a perdoar, um Deus sempre pronto a ouvir o clamor do teu povo, um Deus que está sempre pronto a responder, aleluias, aos clamores daqueles que te buscam em sinceridade e retidão de coração. Abençoa o nosso Brasil, nós estamos precisando da tua bênção, papai. Assim como Daniel fez, Senhor, ouve, aleluias, a nossa súplica. Senhor, veja o que está acontecendo na tua cidade, na cidade que leva o teu nome. Daniel orou assim, de forma ousada, e que o teu povo aqui no Brasil possa ousadamente dizer: Senhor, veja o que está acontecendo no nosso Brasil. Deus, que todas as autoridades constituídas venham ficar debaixo do poder da tua palavra, porque se assim fizerem, elas mudarão o rumo de suas vidas e começarão a atuar de acordo com a tua vontade para com o povo, agindo de forma santa, agindo de forma verdadeira, honesta, objetivando o bem do povo. Visita as universidades brasileiras, os estudantes brasileiros. Deus, faça uma limpa, que o teu Espírito Santo venha visitar as nossas escolas, os nossos professores. Senhor, visita
as penitenciárias, as cadeias, pessoas que estão ali clamando pela justiça, Senhor. Pessoas que também erraram, mas estão clamando pela tua misericórdia e pelo teu perdão, Senhor. Deus, visita os hospitais, os leitos, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão depressivas nas suas casas, pessoas que estão em estado vegetativo. Ah, Deus, elas sofrem e a família sofre, mas Tu és um Deus, o Deus que traz o refrigério da alma, Senhor. Ah, Papai querido, abençoa as nossas crianças, abençoa os obreiros, abençoa a Tua igreja aqui no Brasil e na face da terra. Deus, abençoa agora todos os ouvintes da Rádio Mateus 633. Abençoa também o pastor João Alves, a família. Eles passaram por um susto nesta última semana com um roubo, um assalto à mão armada, e queremos Te agradecer pelo livramento, Senhor. Ah, Deus, o celular foi, talvez algum dinheiro, mas a vida foi preservada, porque o Senhor é um Deus que cuida dos seus servos, Papai querido. Quero agradecer também ao pastor João Alves por conceder ricamente esse espaço para o programa Momento da Palavra. E assim, amados, na graça de Deus, no amor de Jesus Cristo e na consolação do Espírito Santo, me despeço de todos, em nome de Jesus, e até uma outra oportunidade, se assim o Senhor decidir. Amém e amém.